Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Quarta-feira, 8 de maio de 2002. Boa noite. Censo 2000 divulgado hoje mostra queda na mortalidade infantil e aumento no índice da alfabetização. O presidente Fernando Henrique disse que os números mostram o resultado dos investimentos federais. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Vamos então aos destaques de hoje da Voz do Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica multa 2 empresas por causa do apagão ocorrido em janeiro. O Brasil já possui 49 milhões de telefones fixos e mais de 29 milhões de linhas celulares. Estudantes aprovados para o financiamento estudantil já podem assinar os contratos. Radares eletrônicos só podem ser instalados depois de estudos técnicos e as multas de tocaia estão proibidas. Laboratório do governo passa a produzir 2 medicamentos utilizados no coquetel contra a AIDS. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu hoje no Palácio do Planalto as informações do Censo 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o presidente, o censo mostra o resultado dos investimentos do governo em políticas públicas. Detalhes com o repórter Corban Costa. De acordo com os resultados detalhados do Censo 2000, 94,9% das crianças entre 7 e 14 anos de idade estão na escola. Mas, segundo o presidente Fernando Henrique, neste ano o índice chega a 98%. Outro dado divulgado mostra que em 2000, 71,9% das crianças em idade pré-escolar estão estudando. Este índice era de 37,2% em 91. Para o presidente Fernando Henrique, os resultados mostram o investimento do governo em políticas públicas. Ele citou como exemplo a queda na mortalidade infantil, que em 1990 era de 48 crianças mortas em 1.000 nascidas. Em 2000, este número caiu para menos de 30 mortes para 1.000 nascidas. O presidente disse que neste ano o governo vai aplicar muito mais recursos em programas sociais. Em 2002, nós estamos distribuindo sob a forma direta de distribuição de renda 29 bilhões de reais aos mais pobres, através dos vários programas de Bolsa Renda, Bolsa Escola, de aposentadoria rural sem contrapartida, de seguro-desemprego, 29 bilhões de reais. O presidente Fernando Henrique destacou ainda a implantação de saneamento básico para atender as residências em todo o país, como a coleta de lixo, água encanada e rede de esgotos. De Brasília, Corban Costa. Vice-Presidência da República. O vice-presidente Marco Maciel reuniu-se com a embaixadora da Noruega, Liv Kerr, na reinauguração da embaixada daquele país aqui em Brasília. Eles conversaram sobre assuntos de interesse comum às relações entre Brasil e Noruega. Segundo Marco Maciel, a relação comercial entre os dois países está aumentando. Nos primeiros 2 meses deste ano, as exportações brasileiras para a Noruega cresceram 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje, o vice-presidente reuniu-se com a embaixadora da Dinamarca, Anita Rugal, e com o embaixador da Suécia, Staffan Aberg. Ele também recebeu o representante do Movimento Comunhão e Libertação, Padre Virgílio Reze. 2 empresas foram punidas hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica por causa do apagão que ocorreu em 11 estados no início deste ano. O valor total das multas ultrapassa 4 milhões de reais. A reportagem é de Jorge Vanburg. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, multou a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em 4 milhões e meio de reais e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, em 299 mil reais pelo blackout ocorrido em 11 estados no último dia 21 de janeiro. As punições foram anunciadas nesta quarta-feira pelo diretor da ANEEL, José Mário Ábito. Segundo o relatório de fiscalização da agência,
A CTEP falhou na manutenção da linha de transmissão Ilha Solteira, Araraquara, em São Paulo, que se rompeu. Na sequência, outra linha que não tinha relação com o problema foi desligada incorretamente. A conjunção destes dois fatos desestabilizou o sistema, provocando blackout. Quanto ao ONS, a ANEEL entende que falhou nos procedimentos de recomposição do fornecimento de energia, além de o sistema de comunicação do Centro de Operações do Sudeste não ter funcionado após a queda das linhas. Os dois agentes têm 15 dias para apresentar defesa à ANEEL. De Brasília, Jorge Vumburg. E hoje à tarde, a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica divulgou o relatório sobre o apagão do dia 21 de janeiro deste ano. O documento reitera que o principal motivo do apagão foi o rompimento dos fios de alumínio de um dos condutores próximos à Ilha Solteira, no estado de São Paulo. O relatório também faz algumas sugestões para evitar novos apagões. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde o repórter Arthur Filho tem mais informações. Arthur, boa noite. Boa noite, Ayrton e Sula. Arthur, quais são as sugestões da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica? Ayrton, são várias recomendações. A Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica determina que seja desenvolvido em todo o país um esquema de desligamento automático das unidades geradoras de energia, evitando que o problema se propague para outras regiões em caso de um colapso, como ocorreu em janeiro deste ano, deixando 11 estados sem luz elétrica durante 4 horas. O acompanhamento será feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Esse sistema de desligamento automático tem que ser implantado o mais rápido possível. A Câmara sugere ao Ministério de Minas e Energia e ANEEL que estudem novos critérios de segurança e confiabilidade no sistema que interliga a energia elétrica em todo o território brasileiro. A Câmara recomenda que a volta de energia elétrica seja feita com a maior urgência caso haja um novo blackout. A Câmara pediu às empresas transmissoras de energia que façam constantemente a manutenção nas linhas de transmissão, evitando o desgaste dos condutores, cabos e garras. Ao vivo do Palácio do Planalto, Arthur Filho. No ano passado, a Receita Federal arrecadou mais de 17 bilhões de reais apenas com a contribuição provisória sobre movimentação financeira, CPMF. A informação foi divulgada hoje pelo secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Ele acha que a CPMF deveria ser uma contribuição permanente. A reportagem é de Lima Rodrigues. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, defendeu nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados a permanência da contribuição provisória sobre movimentação financeira. A proposta de emenda constitucional que prorroga a CPMF já foi aprovada na Câmara e agora está em tramitação no Senado. Everardo Maciel informou que no ano passado a Receita Federal arrecadou só com a CPMF 17 bilhões e 200 milhões de reais. Disse ainda que a operação de fiscalização constatou irregularidades na arrecadação do imposto em 532 instituições financeiras. Segundo ele, estas instituições burlavam a lei e não recolhiam o imposto de forma correta. Para o secretário Everardo Maciel, a CPMF deveria ser permanente, porque é um imposto de arrecadação fácil. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, disse ainda que a isenção da CPMF para operações na Bolsa de Valores aumenta a possibilidade de sonegação fiscal. O secretário participou na Câmara de uma audiência pública promovida pela CPI, que investiga a aplicação dos recursos da CPMF. De Brasília, Lima Rodrigues. O Brasil já possui 49 milhões de telefones fixos instalados e mais de 29 milhões de linhas celulares. A informação foi divulgada hoje no Rio de Janeiro pelo ministro das Comunicações, Juarez Quadros. A reportagem é de Áurea de Castro. O ministro das Comunicações, Juarez Quadros, que participou do 14º Fórum Nacional na sede do BNDES no Rio, disse que o padrão da TV digital irá preservar o grau de nacionalização já obtido em diversas partes dos aparelhos analógicos, proporcionando um forte impacto na produção industrial e na geração de empregos.
O ministro das Comunicações também informou que, segundo dados da União Internacional de Telecomunicações, o Brasil ocupa a 5ª posição mundial em número de telefones fixos instalados e está entre os 10 primeiros na telefonia celular. Até março último, eram 49 milhões de telefones fixos e quase 30 milhões de celulares, números que ganharam grande impulso após o início da privatização do setor em julho de 1998. Do Rio de Janeiro, Áurea de Castro. A partir de amanhã, os radares eletrônicos só poderão ser instalados depois de vários estudos técnicos que comprovem a necessidade da instalação do equipamento nas vias públicas. Também a partir de amanhã, as multas de tocaia estão proibidas. A reportagem é de Luciana Vasconcelos. A utilização de radares eletrônicos que controlam a velocidade das vias está sendo regulamentada por lei. Uma portaria do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, determina, por exemplo, que para serem instalados radares, será necessária a realização de estudos técnicos baseados no índice de acidentes, nas características da área urbana, se há curvas acentuadas, no número de veículos e no potencial de risco. O diretor do DENATRAN, Jorge Franciscone, disse que é importante combater um círculo vicioso, onde o objetivo do radar é arrecadar dinheiro. Franciscone ressaltou a importância de se criar um círculo virtuoso, onde a instalação de pardais partirá de estudos prévios, caracterizando a necessidade da utilização. E toda vez que você tem uma sinalização de trânsito, ela está ali, foi colocada ali para evitar acidentes, para evitar mortes, para evitar que a lei seja, para fazer com que a lei seja respeitada. Esse é o objetivo da sinalização. O diretor do DENATRAN disse ainda que com a nova resolução, que será publicada amanhã no Diário Oficial, fica proibida a multa de tocaia, quando são colocados radares escondidos e sem sinalização. De Brasília, Luciana Vasconcelos. Uma série de iniciativas do governo vem permitindo que milhões de adolescentes deixem a marginalidade e encontrem apoio para modificar suas vidas. O Ministério do Trabalho, por exemplo, administra vários projetos que ocupam jovens colocados em situação de grave risco social. Segundo o ministro do Trabalho, Paulo Jobim, milhares de jovens estão sendo qualificados para ingressar no mercado de trabalho. O ministro falou à Voz do Brasil sobre as iniciativas que estão sendo tomadas nesse sentido. O Ministério vem atuando, qualificando esses jovens. Entre 96 e 2001, 5 milhões de jovens foram qualificados na faixa entre 15 a 21 anos, sendo que alguns desses, quase 1 milhão, eram esses jovens em situação de risco social. Agora existe uma lei da aprendizagem que permite que as empresas possam absorver jovens também, tendo incentivos para isso. Jovens são treinados em escolas técnicas e outras instituições especializadas. Isso abre a perspectiva para que 2 milhões de jovens possam ingressar neste ano no mercado de trabalho, tendo a sua primeira experiência de emprego. A Previdência Social gastou 1.722 bilhões de reais no período de 1997 a 1999 em pagamentos com benefícios relativos a acidentes de trabalho. O valor corresponde ao pagamento de 166.626 benefícios. O setor em que ocorreu o maior número de acidentes de trabalho foi o de transporte rodoviário de carga. A Previdência gastou 40.912 mil reais no pagamento de 7.011 acidentes registrados só nessa área. Os dados foram divulgados hoje pelos ministros da Previdência, José Sequim, e do Trabalho, Paulo Jobim. O documento traz dados sobre os acidentes, incluindo as doenças profissionais. Agora em Brasília, 7h13. Laboratório do Governo vai produzir 2 medicamentos utilizados no coquetel contra a AIDS. Esse é o nosso próximo destaque. Aguarde um instante só. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria operacional no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. O presidente do TCU, ministro Humberto Souto, comenta a auditoria. O objetivo da auditoria foi avaliar a política fundiária posta em prática pelo INCRA, em atendimento à solicitação formulada pela Comissão de Agricultura do Congresso Nacional. Nos trabalhos de auditoria foram examinados os procedimentos adotados pela autarquia para a execução da reforma agrária, principalmente os processos de desapropriação. O tribunal, ao concluir os trabalhos, propôs ao INCRA determinações essenciais à melhoria de desempenho da autarquia, entre elas
que priorize as ações de recadastramento dos imóveis de maior interesse para a reforma agrária e que estabeleça indicadores de desempenho que possibilitem o acompanhamento de recursos administrativos e judiciais nos processos de obtenção de terras. Mostre seu talento como fotógrafo e ganhe um bom dinheiro extra participando do concurso lançado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Você pode participar sendo profissional ou mesmo amador. Serão premiadas as melhores fotos dos principais programas educacionais financiados pelo FNDE, como o programa do livro didático, da merenda escolar, biblioteca da escola, entre outros. Como esses principais programas são 8 ao todo, serão premiadas as 3 melhores fotos de 8 categorias distintas. Os primeiros colocados receberão R$5.000. Os segundos, R$3.000. Para quem ficar em terceiro lugar, o prêmio é de R$1.500. As inscrições estão abertas até o dia 15 de junho. O Brasil acordou para educação, para fazermos forte e grande esta nação. Toda a comunidade, governo, pai e mãe, agora é pra valer. Ministério da Educação, Governo do Brasil. A voz do Brasil. Rádio Brás. Um laboratório oficial vai produzir 2 remédios utilizados no coquetel contra a AIDS. A iniciativa vai reduzir os custos com a produção dos medicamentos e oferecer remédios de melhor qualidade. A reportagem é de Lorival Macedo. O laboratório oficial Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, vai produzir mais 2 medicamentos do coquetel de combate à AIDS. O acordo foi assinado com a indústria de medicamentos Cristália, que vai transferir para Farmanguinhos a tecnologia dos remédios Ritonavir e Saquinavir, usados no tratamento da AIDS. O ministro Bajas Negri disse que a produção desses medicamentos pelo Instituto Farmanguinhos vai gerar uma economia significativa no gasto do Ministério da Saúde e ampliar o atendimento. Dentro de alguns meses, bem provável no início do ano que vem, ela poderá desenvolver, com essa parceria com o setor privado, mais 2 produtos. Isso vai garantir para nós, em primeiro lugar, um produto de boa qualidade e, em segundo lugar, preços compatíveis com o orçamento do Ministério da Saúde. Atualmente, o Farmanguinhos produz 7 dos 12 medicamentos do coquetel anti-AIDS. O governo destina R$610 milhões para a compra desses medicamentos. Se os remédios fossem importados, o gasto seria o dobro. Para o ministro Bajas Negri, o programa do governo federal de medicamentos antivirais beneficia 100 mil brasileiros, o que representa 100% da população que necessita da terapia. De Brasília, Lourival Macedo. A hora do campo. O Ministério da Agricultura suspendeu as importações de 3 frutas da Argentina para evitar que o Brasil seja atingido pelo inseto transmissor de uma praga, como informa a repórter Cristina Guimarães. As importações de maçã, pêssego e pera da Argentina estão suspensas. A medida tomada pelo Ministério da Agricultura pretende resguardar o território brasileiro do inseto transmissor da doença Cydia pomonella, que ataca as frutas. O Ministério interceptou carregamentos das 3 frutas que apresentavam registros da praga. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura está orientando os postos de fronteira, portos e aeroportos a impedir o ingresso dos 3 produtos. De acordo com técnicos do Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal, no ano passado foram barrados carregamentos das frutas vindos da Argentina e imediatamente o governo brasileiro alertou o país vizinho sobre a possibilidade de suspensão das importações dessas frutas se novos casos fossem registrados, como aconteceu agora. O secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Carlos de Oliveira, afirmou que as importações ficarão suspensas até a análise de risco de pragas seja concluída. No ano passado, o Brasil comprou da Argentina $67 milhões somente no comércio dessas 3 frutas. De Brasília, Cristina Guimarães. Vamos saber agora se a prefeitura da sua cidade recebeu a verba do PRONAF, um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse dinheiro deve ser aplicado em obras de infraestrutura que são definidas pelo Conselho de Desenvolvimento Rural do seu município.
O INCRA vai liberar amanhã R$ 798.081 para os seguintes municípios: Patis e Senhora dos Remédios, em Minas Gerais. Catanduvas, Nova Laranjeiras e Palmital, no Paraná. São José do Piauí, no estado do Piauí. Santana do Matos, no Rio Grande do Norte. Urupá, cidade de Rondônia. E em São Paulo, São José do Paudalho. É muito importante que as pessoas fiscalizem a correta aplicação desses recursos. Acompanhe e encaminhe suas sugestões para o prefeito da sua cidade. Desde dezembro de 2000, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está fazendo nas agências dos Correios de todo o país um cadastramento nacional das pessoas interessadas em participar do Programa de Reforma Agrária. As inscrições já estão sendo feitas e processadas pelo INCRA, permitindo assim o assentamento daqueles que foram selecionados. Devido ao grande número de inscritos, o cadastramento de novos candidatos está suspenso temporariamente. Se você tiver dúvida, basta ligar para o 0800 78 7000. Vamos repetir, 0800 78 7000. E não esqueça que a ligação é de graça. A maior unidade de gado de corte da Embrapa, localizada no Mato Grosso do Sul, completou hoje 25 anos. A repórter Marília de Castro acompanhou as comemorações e tem os detalhes. A unidade da Embrapa Gado de Corte comemorou hoje 25 anos com a presença do presidente da Embrapa, Alberto Duque Portugal. Representando o ministro da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, Pratinho de Moraes, o presidente da Embrapa destacou a importância dessa unidade no contexto nacional, a sua contribuição nas pesquisas, principalmente das forrageiras. Cerca de 80% das pastagens cultivadas e 68% das negociações com sementes de forrageiras no país, que são aproveitadas em diversas regiões. Ele destacou também que o estado de Mato Grosso do Sul tem o maior rebanho de gado bovino. São 24 milhões de cabeça somente no estado. São abatidos 3 milhões e 300 mil animais por ano. E exporta 95% dessa carne, uma das bases da economia. O que justifica plenamente a unidade gado de corte nessa região, uma das 40 unidades da Embrapa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No Brasil, dos 105 milhões de hectares de pastagens cultivadas, 57 milhões são desses cultivares, resultado de pesquisa dessa unidade. De Campo Grande, Marília de Castro. Os 40 mil estudantes classificados no processo seletivo do financiamento estudantil já podem se dirigir à Caixa Econômica Federal para assinar os contratos. As contratações começam hoje e vão até o próximo, começaram hoje e vão até o próximo dia 24. Os estudantes aprovados pela Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento do FIES podem se dirigir a qualquer uma das 2.000 agências da Caixa espalhadas por todo o país para assinarem o contrato. Para evitar filas, o atendimento poderá ser agendado previamente pelo telefone 0800 550101, repetindo, 0800 550101. Criado no segundo semestre de 1999, o Programa de Financiamento Estudantil tem o objetivo de aumentar as condições de acesso à educação de nível superior. O FIES destina-se a estudantes brasileiros regularmente matriculados em curso de graduação de instituições de ensino superior particulares que aderiram ao programa. O programa dá prioridade aos universitários que não podem pagar integralmente os custos da sua formação superior e financia até 70% do valor das mensalidades. Desde a sua criação, o FIES já financiou os estudos de 152 mil universitários com a aplicação de 885 milhões de reais. Agora em Brasília são 7h23. No próximo bloco você confere a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Um instante só. O Banco Central tem uma ótima notícia para quem gosta de agilidade. É o novo sistema de pagamentos brasileiro. Com ele, as transferências entre clientes de diferentes bancos, em qualquer lugar do Brasil, podem ser feitas em questão de minutos. Por isso mesmo, o novo sistema de pagamentos é ideal para quem gosta de velocidade, mas não abre mão de segurança. O que só é possível com economia estável. Novo sistema de pagamentos brasileiro. Segurança e eficiência em tempo real. Banco Central. Governo do Brasil. Apoio Radiobras. A voz do Brasil. Radiobras. Você vai saber agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país.
vamos começar pelo sul, que terá céu nublado no Paraná. O sol aparece no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A temperatura mínima será de 11 graus e a máxima deve chegar a 28 graus. Na região sudeste, o tempo vai estar nublado, com chuvas esparsas no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Possibilidade de pancadas de chuva no Espírito Santo e também em Minas Gerais. A temperatura mínima é de 10 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva em toda a região centro-oeste. As temperaturas para o centro-oeste estarão variando entre 18 e 35 graus. Já na região norte pode chover no Tocantins e Roraima. Nos outros estados, nebulosidade variável com chuvas esparsas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima pode chegar aos 35 graus. E no nordeste, tempo nublado com chuvas esparsas na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e Maranhão. Céu variando de parcialmente nublado a nublado nas outras áreas. Mínima para o Nordeste 17, máxima 35 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília, pontualmente 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite para você e até amanhã. Eu sou Isula, boa noite para todos vocês. Não esqueçam que amanhã, 7h em ponto, nós voltamos. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. A Associação dos Magistrados Brasileiros ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação para suspender uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho que fixou regras para a aplicação da lei que proibiu expressamente a nomeação de parentes para cargos de confiança no serviço público. De acordo com a AMB, a resolução do TST manteve intocado o nepotismo na estrutura da Justiça do Trabalho, mesmo após a iniciativa moralizadora da Lei de 1996. Para a AMB, foram preservadas nomeações de cônjuges, companheiros e parentes até terceiro grau, ocorridas antes da vigência da norma. A ação foi distribuída à ministra Helen Grace, que será a relatora do processo. Segundo o levantamento da Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal, cerca de 20% dos servidores da Casa aderiram à greve do Poder Judiciário que teve início hoje. O setor mais afetado foi o de autuações. Habitualmente são autuados cerca de 400 processos por dia no Supremo Tribunal Federal. Hoje, em virtude da greve, o número foi reduzido à metade. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral afastou do cargo o prefeito reeleito de Monte Alegre de Goiás, Francisco Donizete Ribeiro de Queiroz, por abuso de poder econômico e político. Francisco Donizete foi denunciado por captar votos através da distribuição de bens materiais. Segundo o TSE, a lei proíbe a prática de condutas que afetem a igualdade de oportunidades entre candidatos nas eleições, coibindo a utilização de bens e serviços públicos em favor de candidaturas. Com a decisão, o cargo de prefeito deve ser ocupado por Ariton José da Rocha, o segundo colocado nas eleições municipais de 2000, já que o vice-prefeito da cidade, Delmar Batista Lopes, também teve seu mandato cassado. O juiz Eduardo Henrique Rosas, da Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal, divulgou nota oficial nesta terça-feira sobre a transferência do traficante Fernandinho Beiramar, no último dia 26 de abril, da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para o estado do Rio de Janeiro. Na nota, o magistrado esclarece que Fernandinho Beiramar estava há praticamente um ano em Brasília, sem haver contra ele qualquer processo tramitando na Justiça do Distrito Federal. Para o juiz, o cumprimento da pena do traficante não deve ser feito em Brasília, e sim nos estados do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, onde Beiramar foi condenado. A nota tem como objetivo esclarecer à opinião pública os motivos de tal transferência, bem como a impossibilidade de receber em Brasília criminosos de alta periculosidade que não tenham condenação nesta unidade federativa para o cumprimento de suas respectivas penas. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça negou recurso ao ex-deputado estadual Francisco Caíca Uchoa Marinho. Ele foi cassado em dezembro de 99 pela Assembleia Legislativa do Maranhão, após instauração de uma CPI para investigar o crime organizado no estado. O ex-deputado, que também foi apontado como coautor dos assassinatos de 3 pessoas, pretendia anular o processo de cassação, ser reconduzido ao cargo e receber salários suspensos no período de afastamento.
mas os pedidos foram negados pelo STJ. E o ministro Fernando Gonçalves, da 6ª turma do STJ, manteve a prisão do ex-juiz Nestor José do Nascimento. Ele perdeu o cargo de juiz de direito de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e foi condenado a um total de 21 anos e meio de reclusão, sendo 15 deles em regime fechado. A decisão foi tomada no julgamento de habeas corpus proposto pela defesa do ex-magistrado, preso desde 1991 por facilitação do tráfico de drogas, quando permitiu a guarda de entorpecentes no interior de seu apartamento. O Banco Bradesco terá que pagar indenização por dano moral e material, que pode chegar a 5 milhões de reais, aos pais de um cliente assassinado dentro de uma cabine de caixa eletrônico em São Paulo em outubro de 95. A decisão é da 3ª turma do STJ, que não conheceu do recurso do banco, afirmando ser da responsabilidade da instituição financeira o risco do serviço disponibilizado aos clientes. Para a ministra Nancy Andrighi, há que se lembrar que o serviço bancário é considerado defeituoso se não apresenta segurança desejável, ao concordar com o relator da matéria, ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Os assuntos que foram destaque nesta edição. TSE caça mandato de prefeito de Monte Alegre de Goiás. Bradesco terá que indenizar pais de correntista assassinado em caixa eletrônica. Juiz explica a transferência de Fernandinho Beiramar de Brasília para o Rio. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Requião. Que regulariza franquias. O presidente da República força a retirada para privilegiar uma cadeia de multinacionais. Suassuna quer que o Senado reavalie privilégios de bancos estrangeiros no Brasil. E eu me surpreendo quando vejo bancos importantes dizer que o Brasil é um país vulnerável. Senado derruba em primeiro turno verticalização das coligações partidárias. O plenário do Senado aprovou hoje, em primeiro turno, proposta de emenda à Constituição que derruba a verticalização das coligações partidárias. A ideia é permitir que os partidos tenham liberdade para fazer coligações nos estados, diferentes das alianças para a eleição presidencial. A proposta do senador alagoano Renan Calheiros, líder do PMDB, foi aprovada por ampla maioria. 60 senadores votaram sim, 4 não, e houve 2 abstenções. O repórter José Carlos Sigmaringa acompanhou a votação. Diversos senadores ocuparam a tribuna para criticar a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que estabeleceu a vinculação das coligações partidárias. A despeito de todas as críticas, o líder do PSDB, Geraldo Melo, votou contra a emenda. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral interpretou a lei que existe, e o argumento de que não se pode mexer nas regras eleitorais a menos de um ano da eleição se aplica mais do que nunca a uma reforma constitucional feita 3 meses antes da eleição. Isso aí sim é que não deveria ser feito a 3 meses da eleição. Para o relator da matéria, senador José Fogaça, do PPS do Rio Grande do Sul, a verticalização das coligações estabelecida pelo TSE derrubou o princípio da autonomia partidária, instituído pela Constituinte de 88. É assim há 14 anos. Há 14 anos os partidos têm autonomia. Por que 14 anos depois vem o TSE dar uma interpretação tão dúbia, tão contraditória, tão polêmica à Constituição? A emenda constitucional que acaba com a verticalização das coligações será votada na semana que vem, em segundo turno, pelo plenário do Senado e depois seguirá para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou também em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que permite a participação de capital estrangeiro nas empresas de comunicação. Os estrangeiros poderão participar até um limite de 30% das ações. Mais informações com o repórter Deraldo Goulart.
A proposta determina que 70% do capital total e do votante dessas empresas terão que pertencer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Somente a esses será permitida a gestão das atividades dos meios de comunicação, o conteúdo da programação e a linha editorial. Para o senador José Fogaça, do PPS Gaúcho, a proposta visa capitalizar as empresas e estimular a concorrência. Isso propicia uma concorrência mais equilibrada dentro do país. Não há assim uma empresa mais poderosa do que a outra, porque se todas têm acesso a capitais, todas podem investir em equipamentos mais modernos e conquistar audiência. Já o senador Roberto Saturnino, do Rio de Janeiro, diz que é frontalmente contra a entrada de capital estrangeiro nos meios de comunicação. O risco de dominação é muito grande. A dominação no mundo de hoje se faz por aí mesmo. É pelo controle da informação, é pelo controle das tecnologias. A proposta de emenda ainda vai passar por uma segunda votação no Senado. Se aprovada, será promulgada pelo Congresso Nacional. A Comissão de Fiscalização e Controle vai convidar o ex-diretor do Banco do Brasil, Ricardo Sérgio de Oliveira, o empresário Benjamin Steinbrück, o ministro Paulo Renato de Souza e o ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros a comparecer ao Senado para explicar a denúncia de que teria havido pedido de propina na venda da companhia Vale do Rio Doce. A denúncia foi publicada na edição desta semana da revista Veja. A data dos depoimentos ainda não foi agendada. E o vice-líder do governo, senador Romero Jucá, teme que a oposição queira armar um fato político de baixo nível. Ou seja, é mais um passo, né, para tentar alimentar a política de dossiê dessa campanha que nós somos contra. Nós achamos que temos que discutir a questão de proposta de governo. O líder do PSDB no Senado, Geraldo Mello, quer diminuir de 90 para 30 dias o prazo constitucional para que as contribuições passem a ser cobradas. O objetivo é acelerar a retomada da cobrança da CPMF, que será suspensa a partir do dia 17 do mês que vem. O relator da proposta que prorroga a CPMF, senador Bernardo Cabral, do PFL do Amazonas, acha difícil derrubar a chamada noventena. Repórter Maurício de Santi. A Constituição estabelece que um imposto criado em um determinado ano só pode ser cobrado no ano seguinte. Já no caso da contribuição, como a CPMF, existe um prazo de apenas 90 dias para que ela entre em vigor. Mas o senador Geraldo Mello, que é do Rio Grande do Norte, quer modificar o texto constitucional e diminuir esse prazo para 30 dias. A redução valerá para todas as contribuições que venham a ser criadas, mas Geraldo Mello reconhece que o alvo principal é a CPMF. Essa é a tentativa pela via política e parlamentar de resolver uma situação grave como essa da CPMF. A CPMF hoje é fundamental para financiar programas que estão mudando a vida das pessoas mais humildes do Brasil. Mas o relator da CPMF na Comissão de Constituição e Justiça, senador Bernardo Cabral, acha difícil aprovar a redução da noventena. Segundo ele, vai pesar na avaliação dos senadores o impacto financeiro que a CPMF terá sobre os contribuintes. A problemática ainda maior que é o interesse do povo em saber quanto isso vai pesar nas suas costas, uma vez que é um imposto a mais. Em instantes, senador defende projeto que proíbe mais de uma reeleição de dirigentes desportivos. Qualquer emissora do país pode retransmitir a programação da Rádio Senado. Informações pelos telefones 61 311 1253 e 311 1285. Rádio Senado. Informação, música e utilidade pública. Criaram uma subcomissão na Comissão de Assuntos Econômicos para reavaliar os privilégios dos bancos estrangeiros no Brasil. A sugestão do senador Ney Suassuna, do PMDB da Paraíba. Ele defende uma legislação que puna agentes financeiros internacionais que se beneficiam com boatos no mercado financeiro, fragilizando as instituições brasileiras. E eu me surpreendo quando vejo um país onde o índice dos bancos é astronômico, onde bancos importantes vieram aqui e compraram bancos nacionais a preços, alguns justos, outros vis, fizeram cadeias gigantescas. Eles mesmos se encarregam de dizer que o Brasil, que eles conhecem tão bem, é um país vulnerável. O senador Maguito Vilela, do PMDB de Goiás,
pediu que a proposta que proíbe mais de uma reeleição dos dirigentes desportivos na direção de clubes ou federações seja votada logo pelo Senado. Segundo ele, o ministro do Esporte e Turismo, Caio Carvalho, apoia a proposta. Essa proibição inibe a perpetuação de verdadeiras dinastias que se montam em clubes e federações, abrindo espaço para gente nova, sem vícios, irem assumindo os postos de comando no esporte nacional. O senador Osmar Dias, do PDT do Paraná, lamentou que a Câmara tenha retirado de pauta a medida provisória que permite aos pequenos produtores a renegociação das dívidas agrícolas. Segundo o senador, a aprovação da matéria é fundamental para a agricultura familiar. Nós esperamos que seja temporária essa suspensão da votação e que os pequenos agricultores do Brasil possam ter o respeito do Congresso, o respeito do governo e possam dessa forma negociar suas dívidas. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou o pedido do governo para retirar de pauta projeto que regulariza as franquias e concessões no Brasil. De acordo com Requião, a proposta surgiu a partir do conflito entre a rede americana McDonald's e seus franqueados. E acabava com a exploração dos franqueados pelos franqueadores nacionais e estrangeiros, além de estabelecer a possibilidade de um acordo de franquia. O presidente da República, ao invés de se preocupar com coisas mais sérias, se dedica a tentar prejudicar franqueados no Brasil, defendendo, através de uma ação direta do Executivo, força a retirada para privilegiar uma cadeia de multinacionais. Este governo decididamente não é sério. O presidente do Senado, Rames Tebet, inaugurou hoje a Universidade do Legislativo Brasileiro. Ainda neste mês, a Unileges vai iniciar aulas de pós-graduação em Direito Legislativo. Rames Tebet explicou a importância da Unileges para o país. O Senado brasileiro é o primeiro no mundo a criar a sua universidade. Isso é uma honra para o Senado brasileiro. Nós devemos fazer com que essa universidade realmente fique aberta a todos os cidadãos brasileiros. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Oposição quer CPI sobre corrupção na Vale do Rio Doce. Corte de verbas para segurança é criticado. Acordo viabiliza a votação da dívida agrícola. Os deputados aprovaram agora há pouco a medida provisória que trata da renegociação das dívidas dos pequenos produtores rurais após acordo entre os líderes partidários. A aprovação da matéria alterada pelo Senado Federal foi retomada hoje à tarde e permite que a MP siga para a sanção presidencial, definindo as formas da negociação dos débitos do setor agrícola. O deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, pediu a aprovação da medida com um empréstimo de R$35 mil. Entretanto, foi mantido o valor de R$15 mil, como o governo propôs, para socorrer os pequenos agricultores do Nordeste. Recentemente, o Congresso aprovou a equalização do preço da cana, beneficiando os usineiros, protestou Givaldo Carimbão, considerando injusto negar aos pequenos agricultores meios para manterem suas lavouras e animais. Já o deputado Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, registrou seu empenho para incluir as dívidas dos pequenos agricultores do Nordeste na medida provisória que trata da renegociação das dívidas agrícolas. Estamos apelando para que esta semana ainda aprovemos aqui a medida provisória número 24 e que aí possamos esticar por 10 anos as dívidas dos agricultores do Nordeste, tenhamos aí também uma redução de pelo menos 30%, juros de 10% ao ano e um período de carência de 3 anos. Gonzaga Patriota pediu ainda que até o final do mês o governo pague os valores relativos a 3 meses de atraso da Bolsa Renda nos municípios nordestinos. Deputado condena a manifestação de estrangeiros contra a obra no Pará. Licias Ribeiro, do PSDB do Pará, denunciou a interferência de grupos estrangeiros que prometem realizar manifestação contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, na região de Volta Grande, em Altamira, no dia 10. Os manifestantes anunciaram a presença da BBC de Londres e de canadenses, que vão acampar na região para impedir a obra, alerta Licias Ribeiro, que considera a obra importante para o Estado. Asdrubal Bentes, do PMDB, também defendeu a construção da hidrelétrica de Belo Monte e repudiou a tentativa de engessar a Amazônia.
questionando a quem interessa o não desenvolvimento da região. Carlito Mers, do PT catarinense, divulgou o pedido de audiência com o presidente da República feito pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar dos 3 estados do sul do Brasil para tratar dos problemas provocados pela estiagem na região. Carlito Mers também ressaltou a importância da participação do jovem de 16 anos no processo eleitoral e de fortalecer as instituições e o exercício da política. João Leão, do PPB da Bahia, apoiou a aprovação da proposta de emenda constitucional que trata do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Semiárido, porque é a única maneira de acabar com a miséria, a fome e a pobreza naquela região. Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, congratulou-se com o governador José Reinaldo pela inauguração de 20 quilômetros de asfalto no ramal rodoviário até São Francisco do Brejão, que vai facilitar o escoamento da produção daquela região. Aguinaldo Muniz, do PPS, registrou a presença de uma comissão de vereadores em Brasília que luta pela emancipação de Tarilândia, em Rondônia. O município tem condições de obter autonomia administrativa, pois já possui 17 mil habitantes, dos quais 7 mil são eleitores, apoiou Aguinaldo Muniz. Eurípides Miranda, do PDT, também manifestou solidariedade à emancipação de Tarilândia e justificou que a população está sendo prejudicada, pois o município é muito distante da capital. Eurípides Miranda ainda reclamou do governo de Rondônia, que realizou concurso público para agente penitenciário, treinou os candidatos, mas ainda não contratou ninguém, prejudicando os aprovados e inviabilizando o sistema penitenciário. Oscar Andrade, do PL, por sua vez, registrou a presença na Câmara dos Deputados de lideranças políticas de Tarilândia que buscam o apoio da bancada de Rondônia para a emancipação. Economia. Brasil será autossuficiente em petróleo até 2005, diz deputado. Rubem Medina, do PFL, afirmou que, de acordo com as previsões, o Brasil será autossuficiente na produção de petróleo em 2005, mesmo que não seja descoberta nova jazida, e ressaltou que 90% da extração brasileira é feita no Rio de Janeiro. Os royalties obtidos com o petróleo devem ser empregados em prol da população fluminense, defendeu Rubem Medina, alertando para as oportunidades de desenvolvimento do Estado que surgirão com o aumento da produção petrolífera. Doutor Helena, do PSDB Fluminense, elogiou os ministros da Agricultura, Pratini de Moraes, e do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, pelo incremento no comércio exterior, em especial dando apoio aos produtos agrícolas. Segundo o doutor Heleno, em 2001, o agronegócio representou 41,15% da pauta de exportações, podendo gerar este ano divisas de aproximadamente 26 bilhões de dólares. Coriolano Salles, do PMDB baiano, quer a adoção de uma política de empréstimos facilitados para o setor produtivo, em especial para micro e pequenos empreendedores, em moldes iguais aos da Europa. Coriolano Salles elogia os bancos estatais que ampliaram o crédito para pequenas empresas e cobra das instituições financeiras privadas a abertura de linhas de financiamento com juros baixos. Benito Gama, do PMDB baiano, comunicou que a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara está reavaliando a forma de concessão do Refis para ampliar o programa. Cerca de 130 mil empresas aderiram à repactuação do Refis, mas 85 mil ficaram excluídas por causa de pendências administrativas, afirmou Benito Gama. Edinho Bez, do PMDB catarinense, elogiou a realização em São Joaquim da Festa Nacional da Maçã, segunda fruta mais exportada pelo Brasil, gerando mais de 31 milhões de dólares em divisas. Segurança Pública. Corte de verbas do orçamento da União para o setor é criticado. Fernando Gonçalves, do PTB do Rio de Janeiro, protestou contra o corte de 25% no orçamento previsto para a segurança pública e responsabilizou o governo federal pelo aumento da criminalidade. O executivo alega que perdeu receita devido ao atraso da prorrogação da CPMF, mas Fernando Gonçalves não aceita que sejam cortados recursos de áreas essenciais para pagar os juros da dívida. Bispo Vanderval, do PL paulista, também repudiou a medida que retira 106 milhões de reais da área de segurança e afirmou que a decisão contraria a vontade do povo brasileiro. João Magno, do PT, pediu providência do governo de Minas Gerais para garantir a integridade física do vereador Ragos de Oliveira, do PT de Paracatu, que está sofrendo ameaça de morte. O vereador pediu ao Ministério Público que investigue denúncias sobre irregularidades na administração municipal, explicou João Magno. Paulo Delgado, do PT Mineiro, considerou uma desonra para todos os brasileiros a forma cortês com que as autoridades policiais federais e do Rio de Janeiro tratam o traficante Fernandinho Beiramar.
Expedito Júnior, do PSDB de Rondônia, comentou que o mapa da violência 3, elaborado pela ONU, demonstra a falência do modelo brasileiro de combate à criminalidade. Segundo o relatório, destacou Expedito Júnior, a fragilidade das instituições e o abandono dos moradores da periferia estimularam o maior envolvimento dos jovens com o crime, como também o crescimento do número de assassinatos na população entre 15 e 24 anos. Dr. Rosinha, do PT, pediu ao governo do Paraná que acolha as sugestões do relatório da CPI que investigou o aumento da criminalidade em Almirante Tamandaré. É preciso criar uma força-tarefa para combater a violência no município, pois há indícios da participação de policiais, advertiu o Dr. Rosinha, ao criticar a atuação do secretário de Segurança do Estado pela demora para tomar providências. Segundo o Padre Roque, do PT, o tráfico de drogas e o contrabando aliciam menores em Foz do Iguaçu e os assassinatos ocorridos em Almirante Tamandaré estão ligados ao narcotráfico e ao crime organizado. Ainda de acordo com o Padre Roque, as ações desenvolvidas pelo secretário de Segurança Pública do Paraná são insuficientes para conter a violência nas duas cidades. A Câmara abre mais um canal para você participar das decisões que vão mudar o país. Através de sua associação, sindicato ou das entidades da sociedade civil, você pode enviar sugestões de projetos que vão ser analisadas pela Comissão de Legislação Participativa. Entre em contato com a comissão pelo telefone 318-7958. O DDD de Brasília é 61. Câmara, um poder mais próximo de você. Oposição quer CPI sobre corrupção na Vale do Rio Doce. João Paulo, líder do PT, anunciou que os partidos de oposição apoiam a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a atuação do ex-diretor do Banco do Brasil, Ricardo Sérgio de Oliveira, na privatização da Vale do Rio Doce. João Paulo avalia que a CPI interessa ao governo e ao candidato do PSDB à presidência, porque se as denúncias não forem investigadas, as dúvidas e os boatos vão continuar até as eleições. Já Haroldo Lima conclamou os parlamentares a apoiarem o pedido de instalação da CPI apresentado pelo PT, PL, PSB, PDT e PCdoB para apurar os fatos citados pela revista Veja. O Congresso Nacional não pode deixar de investigar as possíveis irregularidades na privatização da Vale, que além de serem muito graves, foram confirmadas por 2 ministros, alertou Haroldo Lima, do PCdoB baiano. Já Rubens Bueno, do PPS do Paraná, manifesta-se favorável à instalação de uma CPI, lembrando que fiscalizar os atos do Executivo é função dos parlamentares. Miriam Rede, do PSB Fluminense, também exige uma posição dos parlamentares. De acordo com a deputada, nos 7 anos do governo Fernando Henrique, houve sucessivos escândalos, mas o Congresso não se posicionou. Sérgio Novaes, do PSB cearense, lembrou que na Marcha dos 100 mil, realizada em 1999, já existiam indícios de irregularidades na venda das estatais. As acusações são graves, pois envolvem o ex-tesoureiro de campanha de José Serra, além de haver elementos indicativos de que Fernando Henrique sabia dos fatos, afirmou Sérgio Novaes. Entretanto, Osmar Terra, do PMDB gaúcho, referindo-se à reportagem, adverte que o parlamento não deve perder tempo discutindo fofocas de empresário e agenda de lobista, mas continuar aprovando leis para melhorar a vida dos brasileiros. O Portela, do PSL de Minas Gerais, criticou o processo de privatização do governo entre 89 e 99 e mostrou dados de uma pesquisa da Unicamp, segundo a qual o Brasil perdeu 30 bilhões de dólares na venda de 160 empresas. Análise dos bancos internacionais sobre eleições no Brasil ainda gera protestos. Nilson Mourão, do PT do Acre, elogiando o amadurecimento do empresariado, afirmou que diversas empresas continuam investindo no Brasil, independentemente de questões político-eleitorais. Nilson Mourão acredita que esta é a melhor resposta aos críticos e analistas estrangeiros que veem em Lula uma ameaça para a manutenção de investimento externo no país. Para Wilson Braga, do PFL da Paraíba, os relatórios de bancos internacionais que desaconselham investimentos no Brasil são uma interferência indevida na economia. O crescimento do candidato da oposição representa a vontade legítima da população, entende Wilson Braga,
que acusa essas instituições de só fazerem aplicações no Brasil para enriquecer às custas da sociedade brasileira. Inocêncio Oliveira, após manifestar preocupação com o radicalismo político, referindo-se a episódios contra a extrema-direita na Europa, afirmou que o PFL defende um Estado cidadão, capaz de atender aos interesses sociais e combater regalias. Segundo Inocêncio, o PFL deverá conquistar a confiança dos eleitores formando uma bancada forte na Câmara e no Senado. O deputado propôs a manutenção dos incentivos fiscais para a industrialização das regiões mais pobres, compensando as desigualdades provocadas pela globalização econômica. Fernando Ferro, do PT pernambucano, participou da Conferência Parlamentar das Américas, realizada no México, e que discutiu a situação política no continente, principalmente a implantação da área de livre comércio das Américas. Na opinião de Fernando Ferro, o governo e a população precisam se preocupar mais com a implantação da ALCA para impedir o domínio absoluto dos Estados Unidos. Divaldo Suragi, do PST alagoano, analisou seus 40 anos de vida pública em diversos cargos estaduais e federais, destacando os 3 mandatos como governador de Alagoas. Divaldo Suragi ressaltou que, mesmo sem pertencer a nenhuma das famílias tradicionais de Alagoas, conseguiu abrir seu espaço político, o que sempre gerou calúnias e infâmias devido à inveja dos derrotados. Wilson Santos, do PSDB do Mato Grosso, congratulou-se com o advogado-geral da União, Gilmar Ferreira Mendes, pela indicação para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Wilson Santos lembrou que Gilmar Mendes, aos 46 anos de idade, será o segundo mato-grossense a assumir uma vaga no STF. Decisão do Supremo impede desconto para medicamentos. Oliveira Filho, do PL e do Paraná, lamentou que o Supremo Tribunal Federal tenha tomado decisão que impede a concessão de descontos na compra de remédios para pessoas acima de 65 anos, favorecendo o Sindicato das Farmácias. Apesar do resultado, Oliveira Filho anunciou que não vai desistir de lutar pela aprovação do projeto de lei de sua autoria que assegura o desconto de 30% para consumidores de medicamentos com mais de 60 anos de idade. Dr. Hélio, do PDT paulista, lamentou a ausência do ministro da Saúde em audiência realizada na Câmara para discutir a ocorrência da dengue em diversas regiões. É preciso definir quem cuida do controle de doenças para que respondam em caso de endemia, e sugeriu o Dr. Hélio ao cobrar mais planejamento para evitar que a tragédia se repita no ano que vem. Doutora Vilásio, do PSB paulista, prestou homenagem à CNBB pelos 50 anos de existência, sempre sintonizada com a realidade brasileira, ressaltando a lucidez política dos seus dirigentes. Doutora Vilásio ainda comentou que a Igreja Católica no Brasil, preocupada com o prejuízo para todos os padres, já oferece tratamento especializado aos sacerdotes acusados de praticar pedofilia. Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que há 2 anos apresentou um projeto de lei instituindo o Estatuto do Portador de Necessidades Especiais, que recebeu parecer favorável na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Paulo Paim apoia a realização de audiência pública para se avaliar as políticas de atendimento ao portador de necessidades especiais. Ricardo Izar, do PTB de São Paulo, elogiou o programa Bolsa Escola do governo federal, que, segundo ele, tem tirado milhares de crianças do trabalho infantil, assegurando às famílias o pagamento de R$15 a R$45 por mês para manterem os filhos estudando. Homenagem. As polícias militares de todo o país foram homenageadas pela Câmara em sessão solene realizada hoje. O presidente da Câmara, Aécio Neves, destacou a trajetória das polícias desde 1542, salientando que a instituição, além de defensora da sociedade, guardando os direitos humanos, o patrimônio coletivo e o bem comum, também promove cidadania. Referindo-se às discussões realizadas no Congresso visando a reforma do sistema de segurança no Brasil, Aécio Neves ressaltou a importância da participação efetiva dos policiais nos debates para a consolidação das mudanças que a sociedade reivindica. Para Aécio Neves, a homenagem traduz o reconhecimento da Câmara ao trabalho da corporação. O autor do requerimento para a realização da sessão, o deputado Cabo Júlio, do PST Mineiro, afirmou que ser policial no Brasil não é ter uma profissão, é ter um sacerdócio, uma missão nobre, mas às vezes pouco valorizada. Após lembrar que as polícias abrangem cerca de 500 mil famílias espalhadas no Brasil, Cabo Júlio enalteceu o trabalho da instituição por integrar a construção de um país melhor. Votação.
Os pequenos agricultores e cooperativas financiados com recursos do Procera, Pronaf e fundos constitucionais do Centro-Oeste, Norte e Nordeste são os beneficiados pela MP da dívida agrícola. A medida aprovada hoje na Câmara na forma de projeto de conversão do relator, deputado Carlos Alberto Rosado, define as regras de renegociação da seguinte forma. Para aderir à repactuação, os pequenos agricultores devem regularizar as parcelas em atraso e pagar 10% do saldo devedor até o dia 31 de outubro. Os empréstimos tomados até o final de 1997 nos fundos constitucionais vão ter desconto de 8,8% sobre o saldo devedor e bônus de 30% nas parcelas pagas em dia. Somente podem ser renegociados os contratos dos fundos com valor inicial de até R$15 mil. A proposta também autoriza os fundos constitucionais a assumirem os débitos dos agricultores familiares com empréstimos de outras fontes em casos de perda de safra devido à calamidade pública. O projeto segue para a sanção do Presidente da República. Últimas notícias. Eurípides Miranda registrou que a pré-convenção do PDT realizada em Porto Velho sábado passado reuniu mais de 5.000 pessoas. Ele também informou que no domingo aconteceu a convenção para a renovação do diretório da cidade de Cacoal. Vanessa Graziotin, do PCdoB, cumprimentou o jornal A Crítica de Manaus pelo recebimento do prêmio Newspaper Marketing Association no Canadá pela campanha que recolheu 33 toneladas de alimentos para a população carente do Amazonas. Enio Bassi, do PDT gaúcho, registrou a presença em Brasília do prefeito de Minas do Leão, Zoeli Santos de Oliveira, acompanhado de uma comitiva de vereadores. Nelson Marqueselli, do PTB paulista, registrou a presença em Brasília do prefeito e de parlamentares de Pedro Toledo, que reivindicam mais financiamento e organização para a produção de banana no Vale da Ribeira. Paulo Feijó, do PSDB Fluminense, elogiou o pronunciamento do presidente Fernando Henrique durante a comemoração do Dia das Comunicações e registrou os avanços obtidos pelo governo no setor de telecomunicações. Paulo Feijó concorda com o presidente quando defende que seja ampliado o acesso da população aos serviços e cumprimentou o presidente da Câmara, Écio Neves, por ter sido condecorado com a Medalha do Mérito das Comunicações. Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, foi homenageado pela coordenação do 34º Seminário Brasília-Miami de Administração Pública, realizado nos Estados Unidos, pelo seu apoio à realização do evento. Chico Rodrigues representou oficialmente a Câmara dos Deputados no encontro e, em seu discurso, destacou a importância do seminário na formação de administradores, ampliando a visão e a capacidade de tomar decisões dos profissionais. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. Rádio Nacional de Brasília, uma emissora Rádio Brás. Deputada Maria Abadia. Como deputada, sempre participei na elaboração de leis de cunho social.